Hoje eu quero aprender com você usando uma frase do Paulo Freire que é: aquele que ensina aprende. A gente aprende um com o outro. Então hoje eu estou aqui para ensinar e para aprender. Então eu vou hoje para o livro de Gênesis, que é um dos primeiros livros da Bíblia. Se a gente entender ele, fica mais fácil entender os outros, né? Então em Gênesis 2, versículo 15, está dizendo assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Então, quando nós vamos aprofundar no que está dizendo essa palavra, o Senhor está mostrando um diálogo com o homem, né? Ele está mostrando que o trabalho é digno do ser humano, né? Na verdade, nós não podemos viver sem trabalho, nós temos que trabalhar, não importa a área, mas nós temos que trabalhar. Então, cultivar, desenvolver o potencial na terra, criar, produzir, fazer, crescer, né? Crescer também no conhecimento, na vida profissional, crescer em todas as áreas. O Senhor está dizendo preservar. Preservar o meio ambiente, preservar os animais, mas quando nós vamos para a vida humana que nós temos que preservar, nós preserva como? Nós preserva cuidando de nós, cuidando das nossas emoções, cuidando da nossa saúde, se alimentando bem. Então aqui o Senhor está nos ensinando a preservar o que Ele nos deu de maravilha, né? E aqui o Senhor está nos ensinando a ter liberdade. Ele quer liberdade conosco. Ele quer que nós tenhamos a liberdade e que nós tenhamos diálogo com Ele. Então, ele continuou no versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, nesse versículo, ele diz para comer livremente. Então, Deus, o que ele estava dizendo com isso? A permissão ampla para o ser humano fazer da vida o que quiser. Nós não temos escolha? Então, assim, a vida nós temos escolhas. E aí ele continua. Essa expressão, comerás livremente. O Senhor indica que a provisão era abundante e variada. Não haveria escassez. O homem tem centenas de opções positivas à sua disposição, assim como nós temos hoje. Não é verdade? O homem aqui na Terra, ele tem a liberdade de escolher o que ele quer, qual é a profissão, o que ele quer comer, né? O que ele quer criar, porque nós temos que ser prósperos, são criadores, nós temos que criar, já sabemos que temos que trabalhar, porque o Senhor está falando, né? Na sua palavra ele está dizendo que o trabalho é digno. Então, nós somos livres. E aí ele estabelece 3 princípios, que é a prioridade da liberdade, que é essa permissão ampla de escolha, você faz a escolha que você quiser, o respeito e a autonomia humana, que o homem, ele não era um prisioneiro do jardim, mas um convidado de honra. Olha que lindo a palavra do Senhor. O jardim, aquela árvore que ele pode comer, a liberdade. Né? A liberdade que nós temos hoje de escolher tudo na nossa vida. Então, Deus deu ao ser humano o direito de explorar, de provar sabores diferentes, de agir por conta própria dentro de qualquer ambiente. Então, olha como o Senhor nos ensina e nos dá liberdade. E ele estabelece um diálogo. O diálogo é que Deus está mostrando o que para nós? Que Deus quer dizer que a vida humana começa com um sim. Como assim com um sim? Na vida nós não podemos dizer sim para tudo, é verdade? Por exemplo, uma criança, se nós dizer sim para tudo que ela vai fazer, nós não vamos educar. Então, Deus está falando sim para a palavra, para a fé, né? Se você é uma pessoa igual eu que tem fé, olha o que a palavra está nos dizendo. Esse sim é para Deus. Quando você dá um sim para Deus, você começa a compreender o que Ele
está nos ensinando e por que nós estamos aqui, né? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Então, Deus quer ter um diálogo com nós. E com isso ele mostra que ele é generoso, que o ser humano é um ser livre, a confiança é a base de toda a criação, que nós temos que confiar. Então, a confiança, em tudo que nós vamos fazer na vida, nós temos que ter confiança, né? Nós temos que primeiro confiar em Deus e confiar em nós também. Porque, por exemplo, qualquer profissão que nós vamos exercer, se nós não tiver confiança no nosso talento, na nossa habilidade do que nós desenvolvemos, nós não passamos, não cumprimos o propósito aqui na Terra, né? Então, olha como o Senhor maravilhoso nos deixou tudo pronto para facilitar a nossa vida. E hoje eu falo com você que, olha, Gênesis, por muito tempo eu lia e não conseguia compreender. E hoje eu consigo compreender analisando a minha vida, analisando quem sou eu, analisando que andar com Deus é uma coisa simples. É uma coisa de obediência. É uma coisa, quando você parte de dizer sim para Jesus, você começa a compreender Ele. E para você dizer sim para Jesus, você pode me perguntar como que eu digo. Você diz sim para Jesus aumentando a sua fé, frequentando lugares que falam da fé, ouvindo vídeos, conteúdos que vai acrescentar a sua fé. Então, tudo isso é dizer sim para Jesus. E em Gênesis 17 ele continua. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? No dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, esse versículo o Senhor está nos dizendo, traduzindo o conceito de livre-arbítrio, deixando nós a escolha. O ser humano fazer verdadeiramente o que ele quiser, ele ser livre, né? Isso o Senhor está dizendo na sua palavra. Só que a opção da escolha, da confiança de buscar suas próprias autonomia ou a autonomia de Deus? E como que você entende essa autonomia? Entender essa autonomia é que tudo que você faz, você acha que você é bom porque você estudou, porque você aprendeu uma coisa, porque você desenvolveu uma habilidade? Tem a mão de Deus ou não tem em você? Né? Então Deus deixou, está explicando aqui em Gênesis, é que nós temos que entender que nós temos que ser criador, temos que ser protetor e temos que acreditar nele. Colocar ele em primeiro lugar, para quê? Para nós ter mais paz aqui na Terra, né? Paz. Paz é algo assim que a gente não compra com dinheiro, né? Paz, sabedoria. Então, a árvore representa um limite ético. É um limite ético. Comer o fruto simboliza o desejo humano de decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado, sem referência ao Criador. Então, assim, quando nós compreendemos que nós só somos bons porque nós estudamos, adquirimos uma habilidade e deixamos Deus de lado, o que acontece? Nós podemos fazer isso. Quem quiser fazer não tem problema, pode fazer, tanto que Deus deixou livre nós seres humanos, né? Para fazer nossas escolhas. Mas eu falo por mim, eu escolhi o sim, porque eu acredito em Deus, eu tenho uma fé. Então eu acredito em Deus, então eu acredito na palavra. E a consequência disso é a morte, quando você não quer seguir a palavra. E a morte, ela pode ser representada como a sua fé que não vai crescer, a morte espiritual, né? A morte pode ser nas suas emoções. As emoções não estiver boa, aí você não estiver buscando o médico adequado, ou às vezes nem buscando um médico porque tem doença que não é para ser curada com médico, é para ser curado com Deus, né? Então aí você vai tendo uma morte aos poucos. Pode ser uma morte emocional, né? Então, essa morte emocional, ela pode acontecer em sua área profissional, né?
porque as suas emoções podem não estar bem. Pode ser na área física, você está precisando de ter disciplina na alimentação, ou ir fazer um exercício físico, ir para uma academia. Então, assim, a morte nesse sentido, né? E a ética é a escolha, a liberdade, exige um relacionamento e um limite de responsabilidade. A ética, eu sou pedagoga, então, assim, a ética na educação, a gente trabalha muito, né? E a palavra ética, o que ela significa no grego? Ethos. Significa ethos. Que significa caráter. Então, olha aqui, a ética que Deus está falando, que está atrelada ao caráter do ser humano. O caráter é algo que já nasceu com o ser humano, né? Então, a ética também ela pode ser uma pessoa de forma simples. A ética é parte da filosofia, do estudo de filosofia. E para entender melhor, nós podemos dividir em 3 pilares principais. Vamos lá. A diferença entre a ética e a moral. Qual é a diferença da ética e da moral? A moral são as regras, os costumes, criado em específico grupo como igreja, religião, cultura, o que deve fazer, o que não deve, são a moral. A parte ética é a reflexão crítica sobre essas regras. São as perguntas, por exemplo, por que essa regra existe? Ela é justa? Ela faz bem no coletivo? A ética é universal, certo? Então, as perguntas que você faz para entender um assunto são a ética. Então, assim, quando eu comecei a questionar por que não ler a Bíblia, porque eu já nasci numa família de muita fé, que sempre nós fazíamos oração juntas, nós tínhamos uma família, nós temos uma família maravilhosa, muito cheia de fé, de muita união. Os meus pais foram os pais maravilhosos. Então, assim, mas dentro de mim eu fazia essa pergunta: por que a gente não lê, por que a gente não entende, né? E isso é ética, mas eu só entendi eu entendi mais quando eu comecei a estudar, né? Estudar filosofia, estudar a cultura, né? Como pedagoga tem que estudar bastante. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender mais, mas em mim faltava algo. Algo que eu achava que ia ser preenchido com uma profissão, ia ser preenchido com eu ganhar mais dinheiro, e um dia eu entendi que não. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Mas às vezes tem algo em você que está faltando, que é Jesus. Só Ele vai preencher. É um vazio, né? Só Ele vai preencher. E o equilíbrio entre o eu e o nós. Então, a ética significa o equilíbrio. Entender o meu eu, entender o nós. Então, quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: amar, mandamento, amar um ao outro como a si mesmo. Então, assim, amar um ao outro como a si mesmo. Quando nós vem para a ética, o equilíbrio entre o eu e o nós. Olha aqui como está dizendo, é a mesma coisa. Na ética, o equilíbrio entre o eu e o nós é a mesma coisa da palavra de Deus, amar o outro como a si mesmo, né? Então, se você não estiver bem, como que você vai ajudar o outro? Você primeiro tem que amar você. Quando nós vem para a ética, o equilíbrio é o eu e o nós. Como que nós no dia a dia temos a atitude na ética que corresponde ao que Deus está nos ensinando na palavra? Você sabe que a ciência e a palavra andam junto. Nós começamos a analisar a ciência e a palavra, tudo que a ciência fala, está na palavra. Só que a forma da gente interpretar. Então, o eu quero
desejo individual. O devo. São os 3 pilares de proposta por filosofia, que é o desejo individual, o eu quero. O devo, regra social. Será se eu devo, não devo? Posso. A consciência ética. Será se isso eu posso? Será se aquilo eu não posso? O que eu posso, o que eu não posso? Por exemplo, nós sabemos das leis. Nós devemos obedecer às leis governamentais ou não? Claro que devemos, né? Obedecer às leis está na ética. Nós temos que ter uma boa convivência com todos aqui na Terra. Então, nós temos sim que ter ética em tudo que vamos fazer. E a ética na prática? A ética na prática é agir da mesma forma com integridade, justiça, responsabilidade, né? Então, a ética é o exercício constante de pensar sobre nossas ações para garantir que elas contribuam para a nossa vida e justa para si mesmo e para os outros. Então, olha que legal. Que, mais uma vez, a ética e a palavra de Deus estão juntas. Então, nós temos que refletir as nossas atitudes. Nossas atitudes. Você que está me ouvindo. As suas atitudes com tudo. Na vida social, vida profissional, sua vida pessoal, como que está. Porque a palavra de Deus diz, a ciência também diz, a filosofia diz da ética. E aí? Como que nós estamos nos comportando, né? Então, a Bíblia nos ensina tudo. Tudo que nós quer aprender, a Bíblia nos ensina. Então, eu termino hoje com uma reflexão para você. Tá faltando algo na sua vida que você não conseguiu preencher ou que você não está entendendo? Se você é uma pessoa que questiona muito religião, que questiona a palavra, você não está errado. Você não está errado, você está certo. Tem que questionar. Tem que questionar. Olha aqui o que a ética está falando. O que ela está ensinando para nós. Nós temos que ser questionadores, né? Nós temos que questionar. Agora sim, nós temos que partir do princípio do que nós queremos. Nós queremos questionar para entender a palavra, nós queremos questionar para saber se Deus existe, se Deus não existe, porque aí já é outra dimensão, né? Eu parto do princípio da fé, né? Então, assim, eu não sei se você tem fé, se você tem religião, eu digo para você. Eu acredito na palavra. E a partir do momento que eu comecei a colocar ela em prática, e uma das formas de entender a palavra, de colocar ela em prática, é fazer oração. É a primeira conexão com o Criador, fazer oração. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando de oração e quero fazer mais, porque a oração é muito importante. Então, assim, por anos da minha vida eu fazia oração. Ensinava para minha filha. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo mais. E quando a gente vai aprendendo mais, a gente vai tendo mais conteúdo para ensinar. E é maravilhoso. Hoje eu falo para você que acreditar na palavra é ter paz, é ter sabedoria. Não é não ter problema. Porque problema todos nós vamos ter. Eu falo para você que eu tenho vários problemas. Mas hoje eu acredito que os problemas que eu posso resolver, eu tenho que resolver. E os problemas que eu não posso, que é impossível, o meu Pai do céu, que é Deus, resolve. Só que eu tenho que estar obedecendo às suas leis. E eu termino aqui, te desejando um ótimo dia. Até o próximo vídeo e um abraço.